Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto Ele ainda há de fazer, segundo as ricas promessas da Sua palavra. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto. E a mais uma programação, né? Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão. Estaremos considerando o tema o sucesso da evangelização, e referenciado, estaremos lendo Salmo 156, mas antes vamos estar aqui como de costume orando, tá bom? Pai do Senhor Jesus, para todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, Te agradecer por tão grande salvação, pelo nome escrito no livro da vida, e a esperança que a cada dia temos, Senhor, de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor divino me buscar. Enquanto aqui estamos, carecemos de Ti, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Santifica-nos, ó Pai, nosso corpo, nosso espírito, alma e corpo. Nos ajuda em cada momento aqui dentro do canal e dentro de cada quadro, Pai. Não diferente. Nos ajuda a entender esta importância de sermos uma carta escrita, aberta, como um princípio, Senhor, e alvo dentro dessa questão do testemunho, Senhor, e da evangelização. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda. É que eu te peço, já te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui, deixa eu ver se é 3, 4, 5, 6. Então vamos estar lendo aqui a palavra de Deus no Salmo 126, versículo 5 e 6, que diz assim: os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Tem outro texto, e eu quero até me basear nele, que diz: aquele que levando a preciosa semente, né, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Louvado seja Deus por esta palavra, né, e pelo ânimo, né, que esse salmista ele traz através desta oração cantada para todos nós. E tratamos também, além da esfera contextual deste salmo, nós trazemos a ideia, né, a comparação e o valor da evangelização.
de testemunharmos a nossa fé em Deus, de levarmos sempre uma palavra de esperança àqueles que, embora venham até ou possam até crer que exista o Deus, mas é uma fé simplesmente de convicção, por conta da família, de alguma crença, de algum familiar, porém não crer em experiência com Deus. E por isso se encontram muitas vezes situações, que a nível de família sabemos muito bem, e que como cristão que somos e fomos alcançados pelo Senhor, não só a estes que são mais próximos de nós, mas também, amados, aqueles que precisam ser alcançados pelo Senhor. O primeiro versículo diz que aquele que semeia a boa semente, os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Isso podemos trazer para a realidade desse campo que é tão importante no que diz respeito ao ID do Senhor Jesus, que é o preparo, que é a oração. Isso fala de semear, amados, fala de regar, não só os trabalhos, os momentos que o Senhor tem nos usado como instrumento para falar do seu amor, da sua grandeza e da oferta de misericórdia que Ele estende a todos nós, porque todos pecaram. Nós também podemos estar orando na certeza de que outros ministérios, muitos missionários neste momento estão no campo missionário, levando esta semente. Então, das esferas em que podemos atuar, ainda que não em público, ainda que não sobre os holofotes, é o momento da oração, seja ela no campo congregacional ou no nosso quarto. Orar pelos missionários, orar pelas vidas, principalmente parentes, amigos, conhecidos, em que sabemos que precisa ter um encontro com o Senhor. E quando eu li esse salmo, me veio esse tema: o sucesso da evangelização. Por quê? Porque tanto no versículo 5, ainda que seja nessa esfera que acabamos de refletir aqui, nós vemos o segundo versículo, que é quando tomamos um posicionamento. Como vamos além do secreto, ou vamos além da oração em comunidade, ali na reunião dos santos. E diante disso é que eu trago aqui já, essa aqui vai ser breve, porque não precisa nos alongar, mas é importante refletirmos sobre isso, e sabermos que a evangelização, ela tem por certo o aspecto que vai trazer o sucesso, que vai realmente as coisas estar acontecendo. A primeira razão desse sucesso está na empatia dos que se predispõem a ir. Isso é de fundamental importância, amados. Senão o nosso trabalho ele será em vão. Se a nossa predisposição está participando de um culto ali, está participando de um momento evangelístico, na entrega de folheto, em levar uma palavra, a Bíblia, abordar uma pessoa, seja ela mulher ou homem, adulto ou jovem, adolescente, e você falar ali um versículo bíblico. Esse trabalho, amados, precisa ter como sua origem, primeiramente, a experiência que temos desta salvação, que vai estar intrínseca no segundo ponto. Mas serve aqui para me antecipar, que é aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que éramos antes. E o Senhor, isso entre um e outro testemunho que podemos ter, há dimensões de dia, de tempo, de anos, e até mesmo o grau pelo qual nos encontrávamos em pecado. Porém, por conta daqueles que semeavam ali no seu quarto, na congregação, a igreja de oração, como aqueles que nos levaram um folheto, aqueles que falaram do amor do Senhor Jesus, aquela programação que assistimos,
ou aquela programação que ouvimos, e ouvimos falar da palavra do Senhor, e nós fomos alcançados. Hoje estamos na presença de Deus. Isso já é um fator predominante e sabemos que o sucesso da nossa evangelização se dará porque primeiro o Senhor nos alcançou. E que para Deus, né, a sua vontade, o seu poder, né, é incomensurável e alcança todos, dependendo da condição que possa estar, como também a sua vontade se espelha nessa atitude e predisposição nossa. Observe que nós temos que ter essa predisposição de ir cumprir o ídolo do Senhor, mas ela tem que estar sobre esse fundamento da preocupação, está sobre esse fundamento da empatia por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão no crime, por aqueles que estão nas drogas, por aqueles que estão no adultério, por aqueles que estão na corrupção. E quando olharmos para estes, nós temos que ser constrangido, dado o amor de Deus que primeiro se manifestou em nossas vidas e que também quer que este amor seja manifestado naquelas vidas. E diante disso nós temos aqui um exemplo do próprio Neemias, que quando recebeu a visita ali no palácio onde ele se encontrava, ele perguntou sobre os seus irmãos, daqueles que estavam em Jerusalém, e falaram da situação que estava em Jerusalém, e aquilo comoveu Neemias. Diz que a Bíblia que ele, antes de orar, ele chorou, ele sentou, né, chorou, ele se quebrantou, e depois ele, por conta desse sentimento de empatia, não levou ele somente a semear em lágrimas, mas levou a ele a uma posição, a tomar uma atitude, a entender que ele podia fazer algo. Amado, você, meu irmão, minha irmã, você pode fazer algo. Não se sinta menor do que aqueles que foram chamados, né, como já tratamos disso, mas se predisponha diante de Deus em buscar, dentro desta sua consciência de incapacitação dentro desta área, de estar indo, buscar em Deus, porque Ele há de te capacitar. Louvado seja, engrandecido seja, amados. Por isso, então, você pode fazer sim. Quando Neemias soube, era 90 anos, diz os estudiosos, que a cidade estava abandonada sobre os escombros da destruição quando da época de Babilônia. E ainda assim, Neemias era copeiro do rei. Quantas justificativas Neemias não poderia dar, amados, em não estar buscando fazer algo pela sua nação, por aqueles que estavam sobre esse estado, amados. Observe isso. Porém, Neemias não olhou para a dificuldade. Neemias nem olhou para si próprio, nem muito menos para os obstáculos que poderiam se levantar. As possibilidades ele enxergou em Deus. Porque diz a palavra do Senhor que ele orou não só ali, mas depois também diante do rei, quando o rei viu o semblante dele. Amados, observe a importância dessa mensagem, dessa reflexão nossa. O quanto valor tem para o sucesso da evangelização quando, imbuído de um sentimento sincero, em preocupação por aqueles que estão a ser alcançados pelo Evangelho. Eu não devo ter uma predisposição de ir por conta de fazer parte de uma igreja, a Assembleia de Deus ou qualquer outro ministério que faça esse trabalho como nós fazemos ali no ministério. Eu não tenho que ter uma predisposição de ir apenas para o meu pastor ver que eu estou fazendo esse trabalho, que foi ali anunciado, foi ali programado para aquele dia, para aquele horário. Não. Antes de tudo isso,
eu tenho que estar no meu coração por ter alcançado pelo Senhor a disposição de ir, amados, para que muitos venham ter essa experiência de salvação. Como disse o próprio Jó, antes te ouvia falar, mas agora os meus olhos... os meus olhos te veem. Antes Jó, ele tinha certeza do Deus Criador, do Deus soberano, mas ele não tinha experiência com Deus, amados. Aqueles que estão no pecado não têm experiência com Deus. Por isso que eles estão ali vendidos às algemas do pecado, como outrora nós também estávamos, amados. Mas nós temos que ir fazer o ide do Senhor, buídos, amados, desta empatia, de saberem que Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para fazer a obra, Ele só requer voluntário. Ele diz: quem irá por nós e quem nós enviaremos? E parece que nós estamos insensíveis, amados. Sabe por quê? Porque não existe mais lepra, não é isso? Nós fomos limpos. O Senhor disse para mim e para você: ser puro. Quero ser limpo. O Senhor já falou, já vivemos essa realidade. E agora nos esquecemos do primeiro amor. Estamos mais predispostos à coigonia da igreja, em participar de departamento da igreja. Mas quando se anuncia um trabalho evangelístico, não há qualquer sentimento nosso, amados, do quanto nós poderíamos fazer, estar ali se unindo aos nossos irmãos. Amados, aqueles que estão ali fazendo a obra, amados, eles estão indo por conta desta empatia, quem sabe por conta do sentimento, né, totalmente desvencilhado desta real e sincero sentimento. Por isso estamos aqui a refletir. E por certo essa mensagem, aqueles que estarão conosco, tendo sido alcançado pelo Senhor, a de compreender o quanto se perdeu a oportunidade de estar somando a estes irmãos. Você não sabe qual é a importância de você estar presente num trabalho como este. E diz, e você ouve aquele chamado, ouve aquele anúncio no seu ministério, mas você se torna indiferente. E oxalá que você realmente não foi, e graças a Deus, até podemos dizer aqui refletindo e sendo sincero, amados, que você não foi, porque seria em vão o seu trabalho. Ir por ir não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos a ter essa predisposição de ir, porém moído do sentimento de empatia. Pelo que o Senhor primeiro fez por nós. E sentimos esta mesma necessidade por aqueles que precisam ser alcançados por esta semente, por este evangelho. A segunda razão em que o sucesso se dará, o sucesso na evangelização ou da evangelização, está na compreensão do valor intrínseco da mensagem. Porque, como disse em outra interpretação bíblica, diz a preciosa semente. Quando nós lemos no versículo 6, aqueles que saem chorando, levando a preciosa semente. Aqui está a semente para semear. Mas outra tradução pela qual eu estava refletindo é justamente esse ponto do texto que o salmista diz. Ele se expressa. Está a preciosa semente, ou a semente de grande valor.
Então a compreensão do valor do Evangelho, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, é que dará e trará os resultados, né, esperado, que é o sucesso da evangelização. É a compreensão do valor. Você não está, e eu, amados, nos predispondo primeiro aí e levando algo qualquer. Nós estamos levando ali conselho de autoajuda. Nós estamos levando ali as boas novas de salvação. Porque evangelho é isso. É boa nova de salvação. E ainda diz o profeta, se não estiver equivocado, Isaías, de que bem-aventurado aqueles, né, que levam uma boa nova. Não olhando para o campo, não olhando para o terreno. Não importa se vai ser 4 terrenos que vão existir, ou aqueles que vão vir, Satanás vai tirar, se vai o outro ter espinho, se o outro... Não. Nós vamos na certeza de que a palavra de Deus ela é eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e que vai até a divisão da alma e do espírito e da medula, e vai convencer, amados. Temos experiência dos resultados. Já vivenciamos essa eficácia na evangelização. Então, se nós não estamos também indo, por falta de empatia, também podemos não estar indo, porque realmente não estamos dando valor, ou tendo a consideração por verdadeiro valor, que é o evangelho da salvação. Falar do sacrifício vicário do Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, como diz a Escritura, como também pela sua ressurreição, no que diz a Escritura, e que ele há de vir também nos buscar. E por último, sucesso da evangelização ou na evangelização está na compreensão da eficácia dos resultados. Porque o salmista diz, ele diz assim, tanto no 5 como no 6, ele diz, com cânticos de júbilo cegarão. Mas o 6 ele diz, aquele que sai chorando, levando a semente para semear, posicionamento, ação, voltará. É uma afirmação que o salmista tinha em seu coração, que foi inspirado por Deus para estar para nós hoje. Voltará com cântico de júbilo. Agora, outra afirmação, trazendo consigo os seus molhos. Tenha por certo isso, amado, que o sucesso da evangelização, ele há de acontecer quando imbuído da verdadeira e sincera motivação para esse trabalho, tendo como origem um fundamento principal, o quebrantamento, a empatia, a compaixão, a se colocar no lugar daqueles que seja mergulhado no álcool, no vinho, nos vícios, independente da situação, amados. Nós sabemos, teremos que isso tem que nos quebrantar, isso tem que nos motivar, né, a nos preocupar dentro das oportunidades que o Senhor nos der para estarmos levando este evangelho, na compreensão do seu valor e também da eficácia do resultado. Sabe por quê? Porque esse resultado ele vem, não é de mim, não é da minha eloquência, não é do quanto o Senhor pode usar ali, mas vem dele, do Senhor. Vem de Deus esta eficácia, esta garantia, ela vem do Senhor, porque ele disse, ele não deixou escrito através do salmista, colherá, né, terá, voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe e ele nos dê essa graça de podermos estar dentro dessas esferas, né, com o coração quebrantado, com o coração voluntário, moído do sentimento de preocupação, né, estar e numa expectativa para o bem daqueles que precisam ouvir o Evangelho, né, e saber e reconhecer este valor pela nossa própria vida. O fato de irmos, né, compreender que o Evangelho ele nos alcançou primeiro. E pela certeza de que não será em vão o nosso trabalho, porque o próprio apóstolo Paulo lhe diz, para que nós venhamos a ser firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque esse trabalho jamais ele será em vão. Amém? Um abraço a todos e vamos estar agora
orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos refletindo sobre esse tão importante assunto, Pai, que vai além das bênçãos que o Senhor pode nos dar. Vai além dos benefícios pessoais, familiares, ministeriais que o Senhor possa nos dar, Pai. O maior bem que nós podemos ter é levar essa semente esta que outrora nos alcançou, e precisamos dar prosseguimento. Precisamos seguir, ó Pai, nessa mesma pisada daqueles que iniciaram esta obra, que foi desde ali do Pentecoste. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda, é o que nós pedimos. E já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. E ainda em tempo, ó Pai, nos guarda de qualquer sentimento contrário a estes que nós aqui refletimos. Oxalá tenha outros, por certo que tem, Pai, motivos e que nos dará esta certeza, que nos dará esse resultado de sucesso na evangelização. E o sucesso, Pai, na evangelização não somos nós, mas são aqueles que vão ser alcançados, aqueles que passarão a fazer parte do teu aprisco, ó Pai. Faz isso, nos usa, nos capacita, batiza o Senhor Jesus com o Espírito Santo e nos enche, Senhor, do teu Santo Espírito e nos impulsiona, Pai, a fazer esta obra diante e dentro dos verdadeiros sentimentos e das verdadeiras razões e motivos e motivações para assim fazer. Faz isso, Senhor, é que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, e já te agradecemos. Amém.